Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos, simplesmente na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estudando este épico livro da Palavra de Deus, que é Ruth. E quando olhamos para o capítulo 1, ontem descrito a nós, ensinado a nós, por intermédio do querido pastor Ademário, numa visão muito bonita, panorâmica, maravilhosa. Quando pegamos os detalhes desse capítulo, nós vemos quão problemática é uma decisão errada dentro de uma casa. Porque se você puder resumir simplesmente os 5 primeiros versículos, dessa querida saga fantástica do capítulo 1, nós podemos dizer exatamente assim. Para o capítulo 1, quando uma família toma uma decisão errada e simplesmente não confia no que o Senhor pode estar fazendo, essa família talvez entre no pior problema da sua vida. Porque com Ruth, aprendemos aqui, na verdade não Ruth, mas com Noemi e seu amado esposo, aprendemos que às vezes é possível trocar escassez de alimentos por 3 funerais. Sim, e aí o que estava horrível se torna pior ainda. Então, por gentileza, leia comigo Ruth capítulo 1, do versículo 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Meu Deus do céu! É incrível a descrição da palavra de Deus. É interessante que quando você olha para o início de Ruth, você vê literalmente que a época não era tão fácil. Por quê? Porque era a época do tempo dos juízes. Ou seja, uma época de incredulidade enorme no meio do povo de Deus. Você estudou conosco todo o livro de Juízes. E você viu que pastor após pastor, você viu que é um livro marcado, ora, por gente que está lá em cima servindo a Deus, e ora, quando esse juiz morre, estão lá embaixo, simplesmente se misturando com Baal e todos os ídolos existentes aí em Canaã que Deus mandou que eliminasse. Sim, a época do livro de Juízes, a vida não era tão fácil. Não era nada fácil. Porque naqueles dias, você se lembra? A Bíblia diz, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Isso está em Juízes 17:6, Juízes 18:11, Juízes 19:1, Juízes 21 e 25. O livro de Juízes é uma história de Israel onde se contam pontos dos mais baixos possíveis. É o registro de divisão, de crueldade, de apostasia, de guerra, de vergonha. Em termos espirituais,
O livro de Juízes é a descrição simples, direta e objetiva de como se viver na terra de Deus, diante de Deus, simplesmente ignorando a Deus. Ignorando a Deus. E aquilo que já falei para os irmãos no primeiro áudio, o introdutório, é incrível como uma história de amor tão bonita como essa de Ruth pôde se passar num período de tamanha calamidade. Tamanha calamidade. Mas se você parar e pensar, não é exatamente isso que vivemos hoje? Nós vivemos em tempos conturbados, irmãos. Nós vivemos em tempos, nacionalmente e internacionalmente, de declínio moral muito grande. Nós vivemos em meio de dificuldades de todo tipo e de toda natureza. E mesmo assim, ainda existe o amor de Deus por todo esse mundo perdido. E nós somos convocados a sermos parte desse grande amor, como Ruth foi. É incrível que, apesar do livro de Juízes, nós temos, no final dele, um livro tão lindo como o livro de Ruth. Então, Ruth não é apenas uma história de amor, mas também uma história de colheita, né? Porque, pare e pense. Você tem uma moabita que a coisa que mais tinha de valor era a sua dignidade e sinceridade, e ela colheu de forma maravilhosa tudo que Deus poderia dar a alguém. Tudo que Deus poderia dar a alguém. Então, o tempo do livro de Ruth, um tempo muito difícil, dos juízes. O lugar, bem, é muito estranho, né? Haver escassez de alimentos em Belém. Você sabia que Belém significa a casa do pão, né? Bet-Elen, ou seja, a casa do pão. E aí, obviamente que não quero deixar aqui claro e de forma específica o espanto com aquele momento de fome, de necessidade, aquele momento terrível. A gente sabe que no Antigo Testamento muitas vezes a fome foi enfrentada por aqueles que estavam ali, né? Pelo que me lembro, felizmente ou infelizmente, depois de ter obedecido a Deus, Abraão desce ao Egito por causa da fome. Isaac quase desce ao Egito por causa da fome, porque Deus não permitiu. Então, migrações eram muito normais nestas localidades em razão da fome. E o que acontece? Acontece que um homem chamado Elimeleque e sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, são chamados de Efrateus, porque Belém é chamada de Belém Efrata. Então, alguns autores dizem que eram Efrateus porque, de repente, poderiam vir, sim, da tribo de Efraim, mas eu não creio ser essa a melhor interpretação. Eu sigo aqueles que dizem que Efrateus, como um subtítulo, uma característica, como um adjetivo de Belém. Belém Efrata, né? Todos eram de Belém de Judá. E aí eles descem para Moabe. E ali em Moabe, né, eles vão procurar pão. Mas pastor, por que houve literalmente fome nessa época? Mas você quer o quê? Pare e pense. Deus não prometeu que ia dar para eles tudo? E em terra que manava leite e mel? Tá, mas eles resolvem se quedar diante de quem? Baal, que era o deus da agricultura dos cananeus. Os cananeus acreditavam que quando Baal copulava, mantinha relações sexuais com sua esposa Azerá, aí a terra produzia.
E aí os cananeus tinham no meio deles cultos de orgia, onde eram contratados homens e mulheres para ficarem copulando, né? E aí Baal encheria a terra, né, de frutos. E Israel começou a servir a Baal. A Bíblia diz isso, está lá em Juízes, né? E aí, à medida que você se afasta de Deus, mesmo que você esteja na terra de Deus, meu amigo, ele se afasta de você. E aí a fome. É uma família que tem fome, numa localidade em que a vida está absolutamente incorreta. Eu não estou querendo dizer que Elimeleque e sua esposa serviam a Baal, mas o fato de estarem junto com todo aquele povo e Deus punir os israelitas, a fome chegou também a eles. E eles eram israelitas que tinham recursos, porque você vai ver lá na frente Noemi dizendo que saiu com bens e voltou viúva e pobre, sem nada. Então, se você parar e pensar, Elimeleque, ao olhar para um lado, olhar para o outro, disse, a fome vai chegar aqui, vamos por gentileza lá para Moabe, porque os campos de Moabe são bons, né? Eles produzem, vamos viver por lá, né? E olha que interessante, né? Olha que interessante. Quando você para e pensa e olha e entende e raciocina a decisão que Elimeleque e Noemi tomaram quando desceram, foi uma decisão apressada, assodada. Por quê? Vamos lá. Se você parar e pensar, quando os problemas surgem na nossa vida, nós podemos fazer 3 coisas. Primeiro, podemos suportar. Segundo, podemos fugir deles. Ou então, usá-los em nosso favor, né? Tem gente que apenas suporta. E aí suporta, passa e continua a vida. Mas não aprende muito com aquele problema. E aí da próxima vez que ele vem, ele de novo tem que suportar e tem que apanhar. Outros simplesmente fogem dos problemas e vão procurar solução em outro canto, deixando para trás os problemas. E tem aquele que, além de suportar e não fugir, ele aprende com o problema e ele usa o problema a seu favor. Ele cresce na dificuldade, ele vê onde foi o erro, ele entende e compreende o que aconteceu. E é isso que faz a sociedade progredir, é isso que faz a humanidade crescer. É o justo enfrentamento dos problemas, não a fuga, mas o enfrentamento e a análise das causas, análise das consequências e o produzir de, entre aspas, remédios. Poderíamos falar aqui de forma genérica, remédios para aquele problema. E da próxima vez que ele vier, aí você fica, obviamente, já prevenido com, entre aspas, o remédio. Muito bem, o que Elimeleque fez? Ele tomou uma decisão errada, ele deixou a terra prometida, o que ele tinha ganho, ao invés de enfrentar, aguardar, entender, discernir e levar aquele povo também, com o exemplo dele, a entender, porque, ao que parece, a família dele era uma família poderosa, era uma família rica, era uma família de destaque, porque quando volta junto com Noemi, Ruth, todo mundo sabe da história. No capítulo 2, nós vamos estudar junto com os irmãos ali da querida igreja, né? Do Jardim Ingá. Você pode ver que os comentários sobre Ruth já tinham ultrapassado a própria Ruth. Ruth já era conhecida por todos.
Então a família de Elimeleque era uma família que tinha que, literalmente, naquele momento ter enfrentado e ter entendido e vivido e discernido. Mas bem, infelizmente, ele toma a decisão errada. Agora, não vamos crucificar Elimeleque, né? Porque Abraão cometeu o mesmo erro. Abraão fez a mesma coisa quando estava com escassez de alimentos, ele desce para o Egito. Lá no Egito, quem vem? Agar. E aí Agar se destaca e aí deu no que deu, né? Ismael e Isaac, você sabe o que eu estou falando. Então, não importa, irmãos, quão difíceis sejam as circunstâncias. O lugar melhor e mais seguro de se estar sempre é o lugar onde a vontade de Deus determinou que estivéssemos. Olha, simplesmente, eu sei que eu falando isso no século 21, 2022, é muito fácil, né? É muito fácil. Não, irmãos. Nós vivemos angústias, dificuldades, problemas, tanto quanto todos os outros vivem. E agora estou falando com os maridos que são pais de família. Estou falando com as irmãs que, de repente, ou o marido simplesmente saiu de casa e provocou um divórcio, ou então morreu e você está cuidando da casa, e você é aquele que cuida, aquela que cuida de tudo. Problemas existem, mas existem para enfrentarmos e aprendermos. E o melhor local do mundo é onde o Senhor disse: fique, porque eu te dei como bênção. Este é o melhor lugar do mundo. E sejamos francos, isso é viver pela fé. Mesmo que o local esteja difícil, mesmo que falte pão, porque é muito interessante como é que na casa do pão está faltando pão. E aí eu vou buscar pão fora da casa do pão. Tem que ter fé, meu irmão. Tem que viver pela fé. Nós temos que olhar para as promessas da palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, apesar de tudo que estamos passando, vemos, sentimos e a coisa está horrível, tem que viver pela fé e entregar-se ao Senhor e confiar plenamente que Ele há de suprir todas as nossas necessidades. A vida de fé, ela glorifica a Deus, ela é um testemunho para o mundo, ela constrói um caráter cristão. E lembre-se, o justo viverá pela fé. Agora, vamos lá. Infelizmente, nós temos então uma família que sai do local da bênção, mesmo o local da bênção estando difícil, não enfrenta o problema, se concentra somente nas necessidades físicas e nem cogita das possibilidades espirituais, porque esse é o grande problema. A gente, quando olha para as necessidades, por pior que seja, a fome, e a gente se esquece que há um Deus que cuida de tudo, e que está na frente de tudo, e que pode, naquele momento, estar nos disciplinando. Você está olhando somente para as necessidades físicas e não está cogitando das armas espirituais, da oração, da fé, e do buscar a Deus, do clamar, porque Deus responde. Então, Elimeleque e sua querida esposa Noemi somente se concentraram nas necessidades físicas e não buscaram, mas não buscaram de maneira alguma os recursos espirituais. Mas pastor, que recurso eles tinham? A oração. Que recurso eles tinham? Eles tinham a possibilidade de sair de Belém, subir um pouquinho e chegar lá em Efraim, onde estava a arca do Senhor. Sim, eles podiam conversar com o sumo sacerdote, pedir conselhos. O sumo sacerdote poderia consultar a Deus para ver se eles poderiam descer ou não até Moabe.
Mas não fizeram isso. Pegaram, foram para Moabe, onde aparentemente tinha pão, e, infelizmente, ao se deslocar 80 quilômetros, que é a distância entre onde eles estavam, Belém, até Moabe, o território vizinho, Elimeleque e sua família abandonaram a terra e o povo de Deus. E sabe o que é isso? Sabe o que é você abandonar a terra e abandonar o povo de Deus? Pode ficar tranquilo. Você não se preocupe. Você está pedindo que toda sorte de maldades venha para você. Está me ouvindo? Quando se abandona a terra de Deus, quando se abandona o povo de Deus, toda sorte de maldade vem à sua cabeça. E as consequências são terríveis. São terríveis. Em primeiro lugar, morre Elimeleque. Você sabia que Elimeleque significa meu Deus é rei? É muita contradição, né? Morre Elimeleque. Meu Deus é rei. Só que apesar do nome Elimeleque, a gente vê que Deus não era o rei da vida dele. Ele toma posições sem consultar o Senhor, sem orar, sem pedir a Deus, sem buscar auxílio dos homens de Deus. E aí pronto, toma na cabeça. Deixou inteiramente que suas necessidades falassem muito mais do que as realidades espirituais que ele poderia usufruir, né? E aí ele vai. Ele faz uma escolha fora da vontade de Deus, vai morar em Moabe, o que o levou a um segundo equívoco, porque, vamos lá, seus filhos lá simplesmente se casam com mulheres moabitas, Quilion se casou com Orfa, né? E o outro irmão, por nome de Malom, esse se casa com Ruth, e simplesmente ali morreram. Meu Deus, pastor, sério? Ali morreram. Ele chegou, morreu. Aí um certo frescor de vida veio quando os meninos casaram, Noemi, ufa, que alívio, morreu agora. E agora você tem simplesmente 3 mulheres viúvas. 3 mulheres viúvas. Se você parar e pensar, olha o drama. Elimeleque e sua família haviam fugido para Moabe a fim de escapar da fome. Mas ainda assim, os 3 homens acabaram morrendo naquela terra. A família, que havia planejado apenas uma estada, talvez temporária ali em Moabe, acabaram ficando 10 anos. E no final dessa década de desobediência, tudo que sobrou foram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos de 3 israelitas em terra pagã. Nada mais. Nada mais. Sabe, irmãos, todo que caminha o triste caminho, todo aquele que trilha a triste estrada da incredulidade, não deixará de ter as consequências. É impossível fugir dos problemas. Não há como simplesmente deixá-los para trás e ir embora. Qual é o correto? O correto é quando os problemas vêm. Primeiro, nada de desespero. Analise cada um dos problemas. Coloque cada um dos problemas no seu devido lugar. Isso aqui é um problema maior, isso aqui é um problema menor. O que dá para resolver agora, o que não dá para resolver? Vá usando os recursos que Deus te deu. E usando os recursos que Deus te deu, simplesmente, meu amado irmão, você será abençoado por Deus. Vamos lá. Meu querido irmão, como é que você faz com os seus grandes problemas? Você suporta?
E aí, só por suportar, espera passar, mas sai aquela pessoa amargurada, chateada, não aprende nada. E aí, quando o problema volta, fica se lamentando por ter que suportar de novo. Será que eu e você somos Elimeleque? Fugimos dos problemas? Ah, deixa isso para lá, vamos embora. E aí, toda vez que surge de novo, não, vamos embora, vamos fugir? Ou será que a gente, crendo na palavra de Deus, a gente analisa os problemas, vê onde errou, sabe que em tudo o Rei do Universo governa a nossa vida e que todas as coisas vêm para o nosso bem. E aí aprendemos com problemas e usamos ao nosso favor? Como é que a gente se posiciona aí na vida? Amados irmãos, eu fico aqui deixando um grande beijo para você. Amanhã a gente continua e vai trabalhar do versículo 6 em diante. Hoje trabalhamos do 1 ao 5 e amanhã do 6 em diante. Um grande beijo a todos. Agradeço a minha pastora presidente, agradeço a sua audiência, agradeço a Deus pelo fato de poder compartilhar com você a sua palavra e agradeço ao ministério. Agradeço ao pastor, querido pastor Ademário, que nos honra, nos trazendo uma palavra tão gostosa como a que foi ontem e nos permitindo, juntamente com ele, trabalhar num livro tão bonito. Aqui, pastor Gedeon Júnior se despedindo e deixando um grande beijo e dizendo até amanhã com Ruth, capítulo 1, versículo 6 em diante. Deus abençoe a todos e a paz, Senhor.